vez estamos aqui para darmos continuidade a este nosso estudo sobre os elementos gerais do universo, que está no Livro dos Espíritos, ou seja, darmos continuidade àquilo que Jesus nos exortou: conhecer a verdade, que a verdade vos libertará. Ou seja, somente a verdade que pode libertar o homem de todos os engodos possíveis. E a doutrina dos Espíritos, Consolador prometido por Jesus, está aí para isso. Então nós estamos ainda no capítulo 2, naquela parte lá, dos elementos gerais do universo. Nós vamos estudar hoje as questões 21, 22 e 23, que tratam de espírito e matéria. Mas antes de darmos início, eu peço a todos os irmãos que assistiram esse vídeo, que compartilhem o mesmo, se inscrevam nesse canal, deem like, enfim, compartilhem o máximo para que o maior número possível de pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos, já que muitas são as pessoas que têm interesse nos conhecimentos espiritistas. Muito bem, então, espírito e matéria, primeira parte, capítulo 2. A pergunta 21, Kardec faz da seguinte forma ao espírito da verdade: a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em um dado momento? Ao que o espírito da verdade respondeu assim: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais instante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então essa resposta dada pelo Espírito da Verdade, ela está em perfeita consonância com aquilo que o Cristo falou: conhecer a verdade. Outra coisa que o Cristo falou: o Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então, meus irmãos, o Pai que está nos céus nunca parou de trabalhar. O dia que ele começou, isso ninguém sabe. Só ele pode saber disso. Só ele o sabe. Tá? E nós vamos ver no decorrer desses nossos estudos e pequenas palestras que muitas coisas, nem esse conjunto de espíritos aqui, ao qual nós damos o nome de Espírito da Verdade, porque são vários espíritos, sabem de todas as coisas. A verdade de Deus não dá para mensurar. Portanto, toda e qualquer doutrina da Terra que se aventure em querer dizer que sabe toda a verdade do Pai só porque pensa dessa ou daquela forma, divergente da de outros irmãos de outras religiões, com certeza está caminhando, está cometendo um equívoco muito grande. A verdade absoluta do Pai está muito longe do alcance de todos nós, seres humanos. E isso, como o Espírito aqui de verdade falou, isso só Deus o sabe. Tá? Assim como o nascimento do Espírito, que dia que eu nasci? Que dia que você nasceu? Como Espírito? Você sabe? Não, você não sabe. E só Deus sabe o dia que você ficou pronto como Espírito. Preste bem atenção. Não é como o corpo carnal. Você tem uma idade mensurável, que é do dia que você saiu da barriga da sua mãe, ou eu da barriga da minha, e estou hoje com 67 anos, você com 10, com 20, com 5, não é isso. Eu estou falando a sua idade espiritual. Você sabe? Não. Isso também é uma coisa que só Deus o sabe. Talvez algum dia ele queira dizer isso para nós, não sei. Por quê? Qual é o problema? Então, Kardec fez uma seguinte pergunta aqui, também, a pergunta número 22. Ele disse assim: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? A resposta: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, aquela história. Da mesma forma que, para nós humanos, ainda não nos foi dado conhecer a verdade plena e absoluta dos segredos do Pai, esse é um deles. Por exemplo, quais são
todos os estados da matéria no universo. Aqui nós só conhecemos dois, né? Sólido, gasoso. Basicamente isso aí, nada mais do que isso. Líquido. Então isso é o que nos impressiona nos nossos 5 sentidos humanos. Mas a matéria, ela pode existir em estados que nós ignoramos e talvez que estamos muito longe de algum dia imaginar como é. Por quê? Nós não temos sentidos capacitados para isso. Veja bem, o próprio ar que nós respiramos é uma matéria. Você, por exemplo, vê isso aí? Não, você não vê, você o sente. Então, quer dizer, o tato, se uma corrente de ar bate no seu peito, você sente, né? Você tem um sentido chamado tato, aquilo te toca, mas você vê, então um sentido seu não dá para ver o ar que você respira, o ar que nós respiramos, o oxigênio que está aí, essa coisa maravilhosa para nos manter vivos. Nem isso nós podemos ver com o sentido da visão. Então esse é o Espírito da Verdade está falando aqui. Mas matérias em formatos totalmente diferentes, em formas, em estados totalmente diferentes, existem por esse universo afora. Né? Isso é a mesma coisa da pessoa achar que o universo de Deus se resume só a essa terrinha aqui. Que pensamento assim, tacanho e mesquinho, achar que Deus criou só a terrinha para nós, nesse espaço infinito que não dá para falar nada do tamanho, extensão, não temos sentido para aquilatar isso aí. Mas, no entanto, tem pessoas que acham que o mundo é só a Terra, que o universo é só a Terra. No entanto, não é. Mas Deus se encarrega de, pouco a pouco, nos ensinando, nos guiando para o conhecimento da sua verdade absoluta, que vai nos libertar de todas as amarras, de tudo aquilo que nos prende ao solo. Kardec fez umas subperguntas. Que definição podeis dar da matéria? Que definição podeis dar da matéria? Corrigindo, né? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, matéria é isso aí. Essa é uma definição. É um laço que prende o espírito, que nos amarra aqui. E, ao mesmo tempo, é dela que nós nos servimos para atuar. Então, se eu quero pegar nessa flor aqui, assim, por exemplo, eu pensei, e esse corpo material aqui, obedecendo ao meu comando, do Edivaldo Espírito, espichou aqui, pegou, tocou essa flor, e tudo. Eu quero tirá-lo daqui, quero afastar, chegar para cá. Então eu preciso desse corpo material. Enfim, a matéria é aquilo de que eu, Espírito, me sirvo para trabalhar. Se eu estivesse aqui fora desse corpo, só em Espírito, eu não tocaria isso aqui. Certamente eu passar aqui, minha mão fundiria, passaria por isso aqui. Se eu fizesse assim, ia sair. Se eu quisesse carregar isso aqui como espírito desencarnado, os recursos têm de ser outros. Mas não é para esse estudo agora. Mais para frente nós vamos saber como é que o espírito faz para atuar sobre isso aí. Se ele estiver sem um corpo físico, é possível também. Mas não agora, não é para esse estudo agora. No momento que você tem que saber isso. A matéria é o laço que prende o espírito. Ponto e vírgula. É o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação, sua vontade, sua atuação. Aí Kardec complementa assim, desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. A pergunta de número 23 diz assim, que é o espírito? Como a pergunta número 1 desse livro dos Espíritos, ela diz assim, que é Deus? Não pergunta quem é Deus. Aqui Kardec perguntou da mesma forma, que é o Espírito? O Espírito, a resposta foi em 5 palavras, o princípio inteligente do universo. Que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Ou seja, eu, espírito humano, um dia que naveguei pelo mineral, pelo vegetal, cheguei ao luminal como ser inteligente. Presta bem atenção, meus irmãos, comece a pensar, a raciocinar. Princípio inteligente do universo. A partir desse ponto aí, que eu estou definido como espírito humano. Perceberam isso aí? Antes eu existia,
mas ainda não estava nessa condição de princípio inteligente. Muito provavelmente foi nesse dia que foi o meu nascimento espiritual, no dia que Deus me carimbou com algo chamado livre-arbítrio, para que eu, a partir dali, usando a minha inteligência rudimentar ainda, eu começasse a me desenvolver e a conhecer todas as coisas. E todas as coisas do Pai, meus irmãos, são muitas coisas mesmo. Por isso não temos pressa, nós vamos conhecê-las. Afinal de contas, nós só temos o quê? Só a eternidade, só? Só isso. A eternidade é bastante tempo, não é? Muito bem, então é o princípio inteligente do universo, o ser pensante já. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Então o Espírito termina aqui dando essa informação final aqui sobre o que é o Espírito. Para nós aqui, quanto humanos ainda dentro desse corpo carnal, é nada. Mas para os demais espíritos, seres que estão lá, principalmente esses espíritos, seres inteligentes, de altíssima envergadura moral, para eles é alguma coisa. Eles sabem o que é. Mas para nós não temos linguagem para definir isso aí. Pode ser uma coisa assim vaporosa, passa assim rapidamente assim, mas essa coisa que a gente, com os nossos sentidos humanos aqui, vemos como um vulto, como dizem por aí, muitos vultos, algo vaporoso assim, do lado de lá, para quem está lá, é sólido. É sólido, tem matéria sólida, como se fosse a gente aqui. Logicamente, um outro estado da matéria. Prestem bem atenção nisso aí, para a gente não confundir as coisas. Então, nós ficamos por aqui com essa parte, espírito e matéria. Vamos continuar na segunda parte, porque, como disse, o tempo aqui é curto para isso. Então, mais uma vez, eu agradeço aos irmãos pela paciência de me ouvirem. Mais uma vez, peço que, se quiserem mandar comentários, podem mandar, mas não deixem de se inscrever no canal e compartilhar, porque esses estudos, esses conhecimentos, meus irmãos, precisam chegar ao maior número de pessoas da Terra. A Terra está num momento que chamamos de transição planetária. Não podemos perder mais tempo. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus.